As prisões foram feitas de modo absolutamente ilegal. Não houve prisão, houve sequestro. Por que eu assinei essa confissão? Eu assinei para não morrer. A gente sempre era torturado. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas eu disse, um dia eu tenho que contar. Mas, Beatriz, o que deu na cabeça de vocês pegarem essa criança? Quem teve a ideia? O Paulo teve a ideia? O De Paula, né? Ele que teve a ideia ou você que foi procurar ele? Hein, Beatriz? Beatriz? Beatriz, o fato já aconteceu, Beatriz. Tá sentindo mal, Beatriz? Chora que você desabafa, né? Tá tendo um pouquinho de arrependimento agora, Beatriz? Arrependimento. Eu presidia o Conselho da Condição Feminina de Curitiba, que era um órgão de defesa da mulher. Eu recebi um telefonema de uma vereadora, minha amiga Nélia Almeida, me pedindo se eu podia receber a família das Rabages. E eles vieram me trazer uma outra história. Eles me contaram que elas tinham sido torturadas, que inclusive a Beatriz tinha sido estuprada, que todos os homens tinham sido torturados, e eu escutei inicialmente e pedi os autos. Eu comecei a ler e fui ficando estarrecida com aquilo que eu via. E fizemos o primeiro dossiê, Tortura Nunca Mais. Uma ocasião, ela pediu que a gente fosse até o ministro da Justiça, que estava aqui, o Jobim, para entregar para ele. E nós fomos. O mesmo dossiê depois nós entregamos, eu acho que era o Ministério Público Federal, eu não tenho certeza, mas a gente não viu acontecer nada. A gente entregava os dossiês e nada acontecia. Para a opinião pública, naquele momento, eram dois monstros. Não era a justiça naquele momento contra elas eram encarceradas, mas era um Estado, um país, uma sociedade inteira. Se falava no crime, se falava na gravidade do que tinha acontecido. E ninguém queria saber se teve tortura ou não teve tortura. O crime de tortura no Brasil só foi tipificado, só foi considerado legalmente em 1997. Isso demonstra claramente como esse tema nunca foi tão importante, nunca foi tão considerado, né, pela opinião pública brasileira, né, que conviveu com a tortura como se não houvesse problema algum. Todas essas pessoas foram barbaramente torturadas, perseguidas e barbaramente torturadas. Por quem? Foram primeiramente torturadas por um órgão da Polícia Militar do Estado do Paraná, que é a P2. A única coisa que resta, então, no caso para a defesa e nos fatos levantados pelo Dr. Figueiredo Basto, é o júri
Eu quero o júri, já disse isso várias vezes. Eu estou ansioso por poder derrubar essa acusação e, a partir daí, colocar essas pessoas em liberdade. Começa o julgamento de um crime que escandalizou o Brasil. O caso do menino morto num ritual de magia negra em Guaratuba, no Paraná. Hoje vão estar no banco dos réus Celina Abage, mulher do ex-prefeito de Guaratuba, e a filha dela, Beatriz. Segurança máxima. A polícia usa detectores de metal e revista a bolsa na entrada do fórum. Não admito isso. E eu já começo com um incidente com a PM. Estou indo para o plenário e o promotor entra na minha frente e não é revistado. Eu vou passar para o plenário, o cara me põe a mão no peito, um capitão da PM, não me lembro quem era. Eu vou te revistar. Eu falei, você não vai me revistar? Não estou promotor. Aquilo era uma atitude de clara, para mim clara, muito clara, de coação. Porque a briga sempre foi que quem patrocinou essa tortura e quem patrocinou essa fraude foram aqueles policiais militares do Grupo Águia, da P2, que é da Polícia Militar. Confissões gravadas pela polícia e laudos do Instituto Médico Legal são os argumentos da promotoria para pedir a condenação das acusadas. Já os advogados de defesa vão dizer que elas foram torturadas para confessar o crime. No começo, a defesa disse: essa fita não presta. Essa fita é uma prova ilícita. Ela foi colhida subrepticiamente e, portanto, não tem valor. Então, a defesa sempre pediu o desentranhamento dessa fita. Fitas gravadas sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer autoridade da Polícia Civil, sem a presença de um delegado, sem a presença de um promotor, sem a presença de um advogado. E o que é mais interessante, nunca se mandou periciar, a defesa pede e não pericia, pede e não pericia. Quando nós vamos para cima, a fita some do processo. Some do processo. Porque o que aconteceu? O caso inicialmente começou em Guaratuba. Só que em Guaratuba havia todo o clamor público em relação a esse caso. É transferido o julgamento para a comarca de São José dos Pinhais. No momento em que se faz o encaminhamento do processo e todas as provas apreendidas, inclusive essa fita some. E daí, de repente, a defesa que pediu desentranhamento diz que, na verdade, essa fita seria a prova. Jamais foi dado ao público o conteúdo integral dessa fita, porque se fosse dado, estaria provada a tortura. Essa fita desapareceu dos autos. A versão que nós temos da fita, ela tem vários cortes, e o argumento da acusação era que a fita não era necessária porque eles tinham a transcrição, enquanto que a defesa dizia que o sumiço da fita era um indício de acobertamento das torturas. Por sorte nossa, conseguimos a fita, uma outra que estava com um jornalista, que foi copiada, e entregamos ao processo. O Ministério Público nunca impugnou o conteúdo. Ninguém impugnou, ou seja, era verdadeiro. Aparece uma cópia de uma fita que seria original. Só que, na verdade, o Ministério Público, depois, por meio de uma perícia, levantou que havia várias edições, mas não existiam absolutamente no original. O Ministério Público sempre teve convicção disso, porque a argumentação da defesa era: se fazia indagações, desligava-se o gravador e eram feitas sessões de tortura, choques, espancamentos, afogamentos. E o Ministério Público aceita porque percebe que é o mesmo conteúdo, mas acha que os cortes foram colocados ali de propósito pela defesa. A criança deixou presa lá no quartinho. Com quem? Com o Bardelli. Quem? O Bardelli? Ela está interrogando, ela não está respondendo, foi com o Bardelli. Ela está perguntando, com o Bardelli, como quem diz, é isso que você quer que eu diga. Você, o que fez? Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a criança. Tá, eu segurei a criança. Ai, inventando isso, pessoal. Conte. Não precisa falar mais nada. Aqui tá, claro, o que você fez? Eu não fiz nada. Aí a voz no fundo, essa voz que ninguém sabe quem é, dizendo: você segurou a criança. Elas confessaram porque foi ditado a elas
A pergunta é feita já como uma afirmação e elas confirmavam aquilo que lhes era perguntado. Que hora era isso? Não sei, porque a gente não olhei no relógio, depois era à noite. Presta atenção, você não está querendo falar, né? Não, tô falando. Você não está querendo falar. Era à noite, era acho que 8 horas. O Valério está sabendo também. O interrogatório de Beatriz Abage durou 9 horas e foi marcado pelo choro. Ela não se conteve quando contou que teria sido presa, espancada e torturada para confessar a participação na morte do menino Evandro Caetano. Também estão sendo apresentadas fitas de vídeo, a maioria com reportagens e entrevistas sobre o caso. Eles fizeram afogamento com a blusa, assim, sem água, assim, punham no rosto e apertavam. E me jogavam na cama e davam um soco na costela, no estômago. Me seguraram pelos braços e pelas pernas, me tiraram a roupa. E o primeiro que veio me violentar, caiu a venda e eu vi o rosto dele. E ela, mãe, pelo amor de Deus, fale o que eles te pedirem para falar, porque eu não aguento mais, eles vão nos matar. E nós seguramos o senhor de Paula por trabalho. Eu falo isso, eu confio na minha vida, é mentira. Nós fizemos o trabalho, mas estava eu e você, estava eu e você lá. Fale, mãe, conte isso. Agora é ela que vai falar. Minha filha, se você está falando isso, é verdade. Quando eu falo, é verdade. Nós pegamos a neném, matamos, abrimos a barriga, a boca dele. E daí matamos a criança. A dona Celina conta que foi levada num quarto onde tinha muitos policiais, todos encostados nas paredes. A Beatriz foi estuprada, foi o capitão Neves, foi que comandou, e ele disse, foram só 2, faltam 14. Ou vocês colaboram, ou vai ter mais 14. Eu não falo sobre a tortura. Eu já falei no júri e eu não falo mais. Eles me ditavam quando errava. Eles paravam essa fita, ditavam de novo. Se eu errasse, eles davam choque de novo. Até sair o que eles queriam. Passou dentro, me levaram no banheiro, mandaram eu tomar banho, eu estava toda urinada, evacuada. Eu tirei minha calcinha, joguei no lixo do banheiro para provar que eu tinha sido torturada, para provar que tinha acontecido alguma coisa. Mas ninguém tomou providência nenhuma, eu contei no meu primeiro depoimento e ninguém foi atrás para saber o que tinha acontecido. Bom, a tortura, se eu for contar, que eu nunca contei para ninguém, só contei dos tapas e do soco, eu não tenho condição de falar bem de homem. A gente sai. Vamos contar e aí a senhora conversa com o velho. Eu não quero que a minha filha escute. Ela vai escutar. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas um dia eu tenho que contar. E ele ficava banhando, e quando eu parava de banhar, que eles saíam do quarto, daí eu escutava os gritos da Bea. Eu já sabia que estavam fazendo alguma coisa com ela. Gritava, ela gritava, ela gritava. Daí eu gritava de cá, daí eles voltavam para me torturar. Daí ficamos não sei quanto tempo ali.
Eles vieram e baixaram minha calça e enfiaram não sei o que, a minha vagina e atrás. E diziam, sua vagabunda, sua puta, é isso que você quer? Tá aqui, tá. Quer mais que um homem, sua vagabunda? E faziam... Eu nunca mais tive relacionamento com meu marido, porque eu estava presa, né? E as presas pediam íntimo, essas coisas, mas eu jamais iria. E depois de sofrer tudo isso, como que eu iria não contar para ele? Um dia, como não contar? E eu não queria, ele estava muito mal. Não queria que ele sofresse. Eu não contei para meus filhos, porque eu não queria que eles se revoltassem. Os homens, eu lembro, eles enfiavam ferpas, né, debaixo das unhas, eles batiam com instrumentos que não deixavam marca. Todos eles foram colocados em pau de arara. Há muitas coisas que são usadas para tortura, mas, digamos assim, os métodos mais comuns, mais aplicados naquela época e ainda hoje, são o pau de arara, né, essa experiência de pendurar alguém numa barra de ferro, né, pelos joelhos e cotovelos, de tal forma que a pessoa fique absolutamente exposta, via de regra nu, né, de tal maneira que ela pode apanhar sem ter a menor chance de defesa. Essa é uma prática muito comum que surgiu na escravidão. Há uma cena, uma obra de arte, possivelmente do século XVIII, não tenho certeza, que flagra esse momento, né, onde um feitor está punindo o escravo, ele está no pau de arara, né? Então, a escravidão deixa essa herança para as polícias. Veio uma pessoa, senti ele pondo alguma coisa, amarrando aos meus dedos, tiraram minha calça, amarraram essa mesma coisa no meu pênis. Conte para mim como que é o sacrifício desse frango. Eu falei, senhor, um pega, segura os pés, o outro corta o pescoço, aí é cortado as asas. Quando eu falava asa, eu sentia aquele tranco, aquele choque. Eu falei, senhor, mas eu estou falando a verdade. Ele falou, cada vez que você fala, ele falou, você está com um aparelho detector de mentira, cada vez que você falar mentira, a máquina vai te dar um choque, um tranco, você tem que falar a verdade. Ele falou, não, fala braço para você ver, fala a mão, que você não vai tomar choque. Cada vez que eu falava asa, eu tomava choque. Cada vez que eu falava a mão, não tomava choque. Aí você vai pegar o vídeo do Davi, que é uma das coisas mais grosseiras que tem nesse processo. Por que o Davi está com o ouvido tamponado, com sangue escorrendo? No caso da criança, aí seria, né? Acho que é a criança. Eu continuava encapuzado, não sei se era dia ainda ou noite, porque não tinha horário, não sabia. Chegou uma pessoa muito braba, uma pessoa horrível, gritando, xingando os próprios policiais, dizendo que eles não sabiam fazer nada, que eles tinham que voltar para a escola de polícia de novo. Ele arrancou aquele capuz da minha cabeça e eu vi a pessoa, que também na época não sabia quem que era, mas ele se identificou e falou sem medo algum. Eu sou o Capitão Neves e vim aqui e vamos conversar de perto. Comigo você fala e você não vai enrolar, que eu não sou esses trouxa aí que você está enrolando, falando isso para os policiais. Me deitou no chão, tirou um revólver, que era uma pistola, na verdade, e colocou do ladinho, mas do lado do meu rosto foi onde ele disparou um tiro. Aquilo me deixou surdo.
Eu senti que parece que meu ouvido estourou naquela hora. Quando eu fui preso aqui em Curitiba. Aqui quem me prendeu foi o capitão Xavier. Eu fui preso em torno de 8h30 da manhã, e quando nós chegamos lá na coisa da Polícia Militar em Matinhos, era já a noite fechada. O que chama atenção no caso do Vicente é que ele é preso de manhã em Curitiba e só chega no quartel de Matinhos à noite. Ou seja, eles demoram praticamente um dia inteiro para fazer uma viagem de 100 e poucos quilômetros. E nesse caminho eu fui sendo torturado. O capitão Xavier mandou parar o movimento da rua. Daí eles me levaram até ali o parapeito daquele viaduto dos padres ali. Me encostaram em cima do muro e disseram que se eu não confessasse eles iam me jogar lá embaixo. Que eles já tinham feito umas 6, 7 vezes isso. E que só iam me achar lá uns 10 dias depois que eu tivesse virado o cadáver. E isso ficaram até, já era noite escura, isso aqui, no qual eu não tenho vergonha de dizer que eu fui covarde, concordei com ele, falei, não, eu falo o que vocês querem, eu faço o que vocês querem. Aí não viu nome nenhum. Eu lembro esse nome bem, Capitão Neves, e lembro um nome também que eu fui levado para uma casa, eu acho que era do presidente Stroes, uma coisa, tinha um senhor lá, o nome dele era Silvestre, ele estava com o telefone, eu tocava telefone toda hora, eu estava escutando ligações, telefonemas de algum lugar. A casa Stroessner, ela era usada como QG da Polícia Federal e também às vezes usada pela P2, onde tinha várias gravações ocorrendo e grampos de telefone. Então, como a Polícia Federal estava ajudando ali o Grupo Águia, é bem provável que, de fato, eles foram levados para o Stroessner, caso o Stroessner em algum momento que aquele vídeo tenha sido gravado lá. Na Casa Beira-Mar do General Stroessner, no município de Guaratuba, não havia pela manhã nenhum movimento que evidenciasse a chegada dele. Passava das 11 horas, quando este helicóptero da FAB chegou trazendo o presidente deposto do Paraguai. Pretende ficar em Brasília? Gostando da hospitalidade brasileira. As relações do presidente Stroessner com o Paraná eram mais do que comerciais. Essa é a casa que ele mandou construir para passar as férias aqui no balneário de Guaratuba. O general Alfredo Stroessner assumiu o poder em um golpe militar em 1954 e ficou no cargo até 1989, quando foi destituído pelos aliados militares. A Comissão da Verdade e Justiça do Paraguai afirma que 423 pessoas foram mortas e quase 19 mil foram torturadas. Quando a gente tinha notícia que um carro vermelho estava recolhendo por aqui, toda mãe ia para a escola esperar a criança. Eu era menina quando entrei na escola, mas todo mundo lembra quando uma criança desaparecia, sumia. Em 92, o Stroessner já estava vivendo no Brasil, porque depois que ele foi destituído do poder, depois que ele foi retirado do poder, ele veio para o Brasil se exilar, fica lá um tempo em Guaratuba e depois já vai para Brasília, onde ele vai ficar até os seus últimos dias. Nós era do Grupo Águia, lá dentro tinha gente que pertencia da Polícia Federal, que estava envolvida, Polícia Militar, Polícia Civil, era tudo junto. Então a gente ia lá para receber alguma suspeita que existia que desse para a gente correr no campo atrás dela, sabe? Essa mansão ela estava de posse da Polícia Federal, mas eu não poderia te esclarecer por qual motivo. Mas o fato é que estava sendo utilizada pela Polícia Federal. A Polícia Federal continuava, à época, usando os mesmos métodos da ditadura militar, porque não é correto você utilizar como base de operações uma residência, a vida não se sabe como, com que dinheiro, do ditador mais longevo, mais cruel e sanguinário das Américas. Operação Condor, toda esse interrelacionamento de Uruguai, Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, a Polícia Federal, nessa época, servia a esse sistema.
Na mansão Stroessner é onde eles provavelmente são gravados aqueles vídeos em que aparecem eles dando depoimentos sobre como teria sido o ritual e etc. Foi montado na casa do Stroessner a mesma coisa que seu pau de arara. E as declarações que eles assinaram foi ali. Aí a denúncia deles, desde o primeiro momento, de que a juíza estava presente. Eu conseguia ver alguma coisa em cima da mesa. O que eu vi em cima da mesa? Uma carteira de cigarro, um óculos dela. Essa pessoa, ela começou a perguntar para mim, fazer perguntas formais, o que eu sabia sobre o crime, o que eu tinha a falar. Eu falei para ela, eu sinto muito, eu não tenho nada a falar sobre esse crime, eu não tenho nada para falar para a senhora. Bateram a máquina, teve uma mulher que falou assim, mas não é certo nós fazer isso, não é justo. Uma outra mulher falou, não, faça esse serviço, bata essa máquina. Aí tiraram para mim assinar, eu cheguei a ver um sapato vermelho, tinha uma mulher de sapato vermelho junto comandando para baterem aquele depoimento, aquela... Também não sei dizer, não cheguei a ver o rosto dessa pessoa. Na primeira audiência que foi realizado na penitenciária central de Piraquara, a doutora estaria com o mesmo sapato e em cima, ao lado dela, a cigarreira era a mesma que eles viram ser retirada. Ela veio querendo se apresentar, falando quem ela é. Eu falei para ela ainda, disse, doutora, eu conheço a senhora. Você me conhece? Digo, lógico, eu sou morador de Guaratuba. Eu vi a senhora lá na mansão do Stroessner. Eu não, ela falou e deu uma risadona assim. A doutora Anésia era a juíza de Guaratuba que determinou as prisões dos acusados a partir daquilo que foi apresentado pela polícia militar. As prisões foram feitas de modo absolutamente ilegal. Não houve prisão, houve sequestro. E eles nunca mostraram mandado de prisão. Eu acho que nem para ninguém, né? Esse mandado de prisão foi feito depois das prisões. As Abage, após terem confessado e gravado a filha e sido torturadas, isso teria levado algumas horas, elas são levadas de volta ao fórum de Guaratuba, onde elas esperavam que estaria lá a juíza. É nesse momento, de acordo com elas, que elas assinam o mandado de prisão, como está gravado num vídeo também do Grupo Águia. Pode assinar, vocês podem assinar, sem precisar poder voltar, pode assinar, se chamar. De acordo com o Ministério Público, aquela cena foi de manhã. Teria sido no momento em que elas saem de casa e são levadas ao fórum. Para o Ministério Público, isso é uma prova que, viu só, elas foram levadas de manhã e assinaram a mandado de prisão, então as prisões foram legais. Para a defesa, aquilo é à tarde. E diz, não, isso aqui é depois que elas foram torturadas. Inclusive, você pode notar que a Celina está sempre com um casaco em cima sobre o colo. E ela estaria sempre com o casaco sobre o colo porque ela estaria com as calças urinadas. Analisar a cronologia dessas prisões é importante, não apenas pela questão dos mandados, mas também para ver se os relatos de tortura cabem nesse espaço de tempo. Entraram na nossa casa, aquele barulho na porta, blum, já foi entrando. Daí chamaram o advogado da prefeitura, que não entendia nada de criminal, nada, né? Daí o pai perguntou, cadê o mandado? Eu disse, não, tá no fórum. Ele falou, tá bom, vamos até o fórum. Não mostraram mandado nenhum. Fomos pro fórum, eles enfiaram a gente lá na sala de audiência, uma mesa comprida, assim. Eu sentada do lado da mãe, segurando ela, a Sheila com o Silvio Bononi numa mesa de audiência que tinha do lado de lá. E a policiada tudo ali. O que estamos esperando? A juíza vai chegar. Eu digo, a juíza chega, ela vai dizer, Celina, o que é isso? Estão pensando o quê, né? Eu já ia ser liberada ali, pois ela sabia quem eu era, né?
Nisso entrou o Neves, né, o capitão Valdir Copete Neves, puxou a mãe. Quando ele puxou a mãe, eu fui junto e trancou a Sheila e o Silvio Bononi pela porta de fora. Isso a gente foi colocado num carro e a primeira coisa que eles fizeram foi colocar em mim uma jaqueta preta no rosto. E da mãe eles colocaram alguma coisa mais leve, né? E daí daí comecei a fazer que nem chapéuzinho vermelho. Eu fui marcando a estrada com o movimento do carro, fui marcando a estrada. Nós estamos agora seguindo a descrição feita pelos acusados do caminho que eles teriam percorrido com os policiais até uma casa onde eles acusam terem sido torturados. Daí fiquei pensando que se eles forem e virarem para a direita, a gente vai para Curitiba. Se virar à esquerda, nós vamos para Joinville, né? Achei que a estrada não era mais asfalto. Bom, então vamos nos matar no mato, né? Vamos levar a gente jogar no mato, vamos nos matar. Aí eu já senti as curvas, que é uma estrada com curvas. A senhora já conhecia essa região? Sim, conheço muito bem essa região. Aí pensei, bom, se vier um rio, é Cubatão mesmo, que São João não tem que passar em rio. Eles pararam, a ponte era de madeira, pelo barulho. E até que nós chegamos, depois uns 40, 45 minutos, parou o carro. E eles me puxaram. Quando eles me puxaram, caiu aquilo. Quando caiu aquilo, eu, pá, vi uma casa. Fotografei na minha mente aquela casa. Acho que até depois de morta, aquela casa vai estar na minha cabeça. Naquela manhã, sem ordem judicial, prendem essas duas mulheres, levam para casa uma chácara e lá tiram a famosa fita onde existem as confissões que foram usadas e decantadas pela imprensa. Era uma casa de madeira e tinha tela, arame em cima, e tinha uns pés de bananeira novo do lado esquerdo, assim, daquela, e mais para a direita, um portão largo, tinha essa casa. E o que aconteceu dentro dessa casa? Aí nessa casa que foi a parte pior que eu tive da minha vida e eu não gosto nem de lembrar. A senhora mais tarde ficou sabendo de quem era essa casa? Sim, dito pelo advogado que foi feito uma sindicância que essa casa pertence ao pai do Jorge Caetano dos Santos Filho. Senhor, ou algum familiar do senhor possuía uma chácara? O meu pai tinha uma chácara. O senhor pode dizer para nós aonde era esta chácara? Ficava num lugar denominado Cubatão. O senhor pode dizer qual a distância desta chácara do centro de Guaratuba? Dava 65 quilômetros. 40 em asfalto e 25 em estrada de chão. Uma estrada bem difícil. Se você olhar pelo relato dos acusados e dos acusadores, claro que você vai ter duas versões bem diferentes. Em um, eles são parte de uma seita e no outro, eles estão sendo torturados. Celina e Beatriz, elas foram presas na residência, elas são levadas até o fórum local, permanecem alguns momentos ali, mas por receio de que eventualmente pudesse ter uma retaliação, mesmo porque a população já começava a se movimentar, que de manhã elas são retiradas do fórum e o capitão Neves, que comandava a investigação, determina que eles fiquem nas proximidades ali circulando. E quando se acalmou aquela situação, elas são novamente trazidas para o fórum local. Aí naquela situação, o povo da cidade,
Eu não sei como, saiu nas imprensas, na rádio, e o povo se alvoroçaram e até queria linchar ela na rua. Aí foi determinado pelo delegado, a juíza lá, que ela entrasse no ferribote. O ferribote foi ancorado no centro da Bahia, lá no meio de uma baía. Lá teve médico dando atenção para ela, que eu não me lembro mais também quem que era o médico, porque ela teve problema de menstruação dela aqui, lá. E daí o médico foi fazer o atendimento nela dentro do ferribote. Eles dizem que a fita cassete de Confissão da Zabage teria sido gravada dentro do carro, depois da saída do fórum com destino a Matinhos, no meio do tumulto, que teria continuado também no ferryboat. Então eles estão dizendo que assim que retiram a Zabage de dentro do fórum e vão esperar o ferryboat dentro do carro, eles ligam um gravador. E daí tem as confissões da Zabage. Não tem como você passar naquele ferryboat sem escutar o barulho do ferryboat, o batido, né, do mar, o barulho do motor, e não tem nenhum ruído de fundo. Outra coisa, como é que se toma um depoimento dentro do carro? Como é que pode aceitar isso? Uma pessoa confessar dentro de um carro? Que valor jurídico tem isso? Nenhum. Evidente que isso não foi feito ali. Eles têm que justificar o injustificável. O que é interessante aqui, especialmente da prisão do Oswaldo e do Davi, de acordo com esses depoimentos, nós temos um policial dizendo: eu trouxe o Oswaldo para o quartel de Matinhos, depois levei ele para o fórum para dar um depoimento, depois voltei para o quartel e ele nunca mais saiu da minha vista porque eu estava aqui do lado o tempo inteiro. Ou seja, eles estão dizendo que no momento que as Zabages são presas, na manhã do dia 2, o Oswaldo já está em Matinhos e não vai sair de lá. Aí a pergunta é: como é possível que na fita cassete tenha o Oswaldo conversando com a Beatriz? Que horas você levou o guri? Ela levou o guri? Ela foi direto para a fabriquinha, levar a criança lá. Mas eu peguei você. Sim, pegou eu, passaram lá em casa, sim. E daí o que fizeram lá na fábrica? Levamos a criança para lá, deixamos... Hein? Ah, levamos a criança e deixamos presa lá no quartinho. Os primeiros que vão ser presos vai ser o Oswaldo e o Davi. Eles são levados para uma chácara, que eles chamam de casa de torturas. O Oswaldo e o Davi, de acordo com seus relatos, ficam em quartos separados, ouvindo um sendo torturado, né? Cada um deles sendo torturados. Eles são torturados a madrugada inteira, na madrugada do dia 1 para o dia 2. E eu não sei se o que acontece, mas eu sei que eu acho que eu adormeci, eu desmaiei, eu apaguei. Só fui voltar de novo logo de manhã cedo, com o pessoal chegando, movimentação de carro. Daí um deles falou assim: elas estão aí. Eu lembro que eles falaram: elas estão aí. Ali eu vi a dona Celina e vi a Beatriz, nessa casa. Eu vi a Beatriz com esse fio, aí que eu vi parece uma caixinha, nunca tinha visto aqui, tipo um apontador de lápis de mesa. O cara rodava uma coisa assim, a Beatriz gritava, esperneava. Eles chegaram com uma pessoa, eu estava encapuzada, eles mandaram eu pegar no rosto dessa pessoa. Isso eu conhecia o meu amante. Daí o Oswaldo disse: Beatriz, sou eu, Oswaldo. Conte tudo, conte que a gente matou a criança. Eu falei: que criança? Você está ficando louco? Aí comecei a brigar. Nisso já empurraram o Oswaldo e já voltei a ser torturada. Foi o momento que eu encontrei, que eu lembro mais ou menos, que muitas coisas da tortura passam flashes na minha cabeça. Que horas você levou o guri? Ela levou o guri? Ela foi direto para a fabriquinha, levar a criança lá. Mas eu peguei você. Sim, pegou eu, passaram lá em casa, sim. Nos relatos dos acusados, eles teriam sido levados
levados para uma chácara e numa chácara sofrido todo tipo de tortura. E que Oswaldo estaria nessa casa de tortura também. Mas acontece que Oswaldo, ele é levado para a reconstituição na serraria abaixo. Como que elas fizeram? Ela um segurou um braço e depois apertou o pescoço da criança. Apertou o pescoço de que forma? E é nesse momento em que Oswaldo se encontra com elas. É a única explicação que tem nesse sentido. O que existe é uma série de incongruências. Nenhum dos depoimentos das pessoas envolvidas, os policiais militares, consegue concatenar com o que aconteceu no dia. Nenhum dos depoimentos dos policiais bate com a verdade. Principalmente na questão de que horas elas chegaram no fórum, aonde elas estavam. Eles não sabem dar o paradeiro. Existem mentiras grosseiras do Neves, inclusive você vê que ele disse que não estava em Guaratuba, né? E nós mostramos um vídeo dele dentro da serraria, junto com o pessoal da PM. Mentiu. Aparece no filme que eles fizeram, eles mesmos fizeram. É inacreditável. A Polícia Militar herdou métodos da ditadura militar, que por sua vez herdou métodos de outras práticas de torturadores do mundo inteiro, né? Faz parte da cultura reproduzida pelas polícias brasileiras, até porque elas têm pouco controle, baixíssima taxa de responsabilização, não prestam contas para a sociedade do que fazem, não há controle sobre o seu trabalho. Então elas trabalham sem nenhum tipo de controle social. Essa é a verdade, né? A Polícia Militar, parte dela, né, um grupo quase clandestino, chefiado esse grupo por um celerado, o capitão, o major Copete Neves, que depois acabou sendo condenado como quadrilheiro, um cidadão sádico, e depois foi executado num acerto de quadrilhas. Em Curitiba, os policiais prenderam o homem acusado de chefiar a quadrilha e fazer o contrabando das armas vindas do Paraguai. Valdir Copete Neves, tenente-coronel da PM e ex-comandante do Águia. Eu tive uma única oportunidade de falar com o capitão Neves, porque eu liguei o telefone e foi ele que atendeu no quartel. E na hora eu me apresentei, como sempre eu digo aqui, a advogada Isabel Mendes, não sei se o senhor me conhece. Ele me disse: lhe conheço muito mais do que a senhora pode imaginar. Eu lhe conheço de todas as formas. Eu me senti, sabe, como se tivessem despido você. Eu me senti muito mal, muito mal. Quando eu estava no quartel do Matinhos, eles separaram eu e a mãe. E eu fui num quarto enorme, assim, tinham várias camas. De repente, chegou o Neves, pegou minha mão assim, ó, e envergava para trás, assim, ó, você vai repetir tudo que falou lá, porque teu marido tá preso comigo, teus netos estão comigo, teu pai, tua mãe, toda a tua raça está comigo. Qualquer coisa que você fale diferente, eu acabo com eles. E no primeiro momento eu já contei que tinha sido torturada, só que a gente não usava a palavra tortura, né? Eu dizia: eu apanhei, eles bateram em mim, né? E eles começavam a rir. Cada coisa que eles contavam, eles riam. Chegou o secretário de segurança, o Alcir Fabetes, e ele falou: deveriam ter torturado mais essa cadela, porque agora ele está contando tudo. Uma coisa que é revoltante e que para nós será ponto de honra delimitarmos integralmente esses fatos, buscarmos todas as pessoas que estejam envolvidas e trancafiá-los na cadeia. Então a impunidade sobre a tortura no Brasil é outra característica marcante, né? Nós não prendemos torturadores no Brasil. É difícil, é muito difícil encontrar mesmo um processo criminal por tortura. O fato de nós termos transitado da ditadura para a democracia sem justiça de transição, sem acertar as contas com a tortura, alimentou muito a impunidade. A mensagem que se passou é o seguinte: não dá nada, pessoal. Quem torturar, não dá nada. Eu sei que eu fui levado, tenho certeza absoluta, à casa do ex-presidente Stroessner, onde ali eu fui bastante torturado, com pau de arara, com choque, com afogamento, né? Ali eu fiquei até madrugada apanhando ali, entende?
Em nenhum momento eu sempre falei uma coisa, né? Eu não estou falando para você. Eu não preciso provar para ninguém que sou inocente. Deus sabe que eu tenho mão limpa de sangue. Quando eu não estava aguentando, eu batia a mão, eles me tiravam. Eu procurava tomar fôlego, eles repita isso. Falavam assim, eu não fiz nada, eu não vou falar. Mas eu tomava fôlego e sabia que eles iam me afogar de novo, né? Tem um fator que pesa, que é o fato do Bardelli e Cristofolini nunca terem confessado os crimes, inclusive nos momentos em que estavam sem advogados. Minha falecida avó, lembrei dela na hora, e falei, perdoa esses homens, eles não sabem o que fazem, né? E vocês podem me matar porque eu não fiz nada, eu não vou confessar nada. Porque se eu tivesse feito isso, não precisava ninguém me bater, nem ninguém me matar. Eu me matava sozinho. Eu tirava a minha própria vida. Em 1992, nós estávamos há 7 anos do início da redemocratização do Brasil. Até então, os casos de tortura eram muito comuns. Por outro lado, por mais hedionda e abjeta e cruel e absurda e inaceitável que seja a tortura, a pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente. Celina e Beatriz Abage confessaram o crime, mas depois, orientadas pelos advogados, começaram a negar, dizendo que haviam sido torturadas. Elas foram submetidas a exames de lesões corporais e os laudos do Instituto Médico Legal comprovam que não houve tortura. Os médicos foram ouvidos e descreveram que foi feito um exame minucioso. E as lesões encontradas, elas são de todo incompatíveis com aqueles relatos constantes do dossiê Tortura Nunca Mais. Daí, durante o júri, nós arrolamos o perito, fez a vistoria de lesões corporais nos acusados logo após o fato. E esse rapaz, a gente sentia ele muito nervoso quando a gente ia no refeitório. A gente se cumprimentava e via que ele estava, assim, bastante nervoso, apreensivo. E no dia que ele ia prestar o depoimento, nos autos, lá em São José dos Pinhais, ele suicidou-se. O médico Raul de Moura Rezende se matou com um tiro num cemitério ao lado do túmulo do pai. Foi ele quem assinou o laudo de lesões corporais, negando que as duas acusadas tivessem sido torturadas para confessar o crime. A polícia agora investiga a informação de que o médico teria deixado uma carta explicando os motivos do suicídio. O depoimento de Andréa Barros, namorada do pai de santo, ajudou muito nas investigações. O álibi era absolutamente comprovado, que não tinha a mínima condição. Uma arma foi colocada. Ou você fala, ou você vai assumir o local de alguém no crime. Elas vão carregar esse estigma de assassina de crianças na testa.